cá estamos nós, no nosso último vídeo, nesse ano de 2020, aqui no canal, para a gente fazer a nossa revisão, a nossa correção da revisão de matemática, né? Uma correção que eu fiz com muito carinho, de uma atividade que eu também elaborei com muito cuidado, uma atividade bem parecida como é a prova, como vai ser a prova de vocês, né? Para que vocês possam ter uma base, para que vocês possam estudar e para que vocês possam tirar uma nota boa na prova, certo? Então, desde já, muito obrigado por a participação nessas aulas remotas, muito obrigado por assistir os vídeos, muito obrigado por participar das videochamadas. Eu sei que para muitos essa vai ser a última atividade, porque muitos vão passar por bônus e não vão participar nem na prova final. E o que a gente quer? A gente quer que muitos alunos passem por bônus, que muitos alunos não façam prova, né? Mas se por acaso você não passar por bônus, você vai estudar bastante, vai se dedicar bastante e vai fazer sua prova final sem recuperação, tá bom? Sem precisar ir para recuperação. É só tirar uma nota boa e todo mundo é capaz. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos para a nossa revisão. Bom, gente, então a gente está aqui para a nossa revisão de matemática, né? Para a gente fazer a nossa correção da revisão de matemática. Como são 10 questões na revisão, a gente vai fazer essa correção um pouquinho rápido, né? Para que o vídeo não fique muito extenso. Mas eu espero que todo mundo corrija, porque vai ser muito parecido com a prova. Então, se todo mundo corrigir a revisão, estudar a revisão bonitinha, já vai tirar uma nota boa na prova. Então, vamos lá para a primeira questão que diz o seguinte, primeira questão da revisão, né? Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, a letra diz o seguinte, uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. Na letra A, pergunta, qual é a razão do número de partidas disputadas para o número de partidas ganhas? Então, primeiro nós vamos colocar as partidas disputadas, né? E depois colocar as partidas disputadas e o número de partidas ganhas, né? Então, a gente vai montar essa razão. Depois que a gente montar a razão, já está pronta a resposta? Não, né? A resposta não está pronta, porque nós temos que simplificar a fração. Aqui eu posso simplificar por 4, que vai ser igual a 7, que vai ser igual a 10, certo? Toda a primeira questão é assim, é só você fazer a razão e depois simplificar. Letra B pergunta, qual a razão entre o número de partidas perdidas para o número de partidas disputadas? Foi perdido 12 partidas e foi disputado 40 partidas. Da mesma maneira que nós fizemos na letra A, a gente vai simplificar a fração por 4, que vai dar 3, que vai dar 10, certo? Lembrando, gente, que lá na prova, se tiver para vocês marcarem, tiver a opção 28/40 e tiver a opção 7/10, se você marcar essa, você já errou sua questão, né? Quando a gente está falando de razão, a gente está falando sempre de frações irredutíveis. Agora vamos lá para a letra C, que pergunta, qual é a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas perdidas? Foi ganho 28 partidas e foi perdido 12 partidas. Vou simplificar aqui por 4, tá certo? Que vai dar 7, que vai dar 3. Então, está aí, né, a resposta da primeira questão. Vamos passar aqui rapidinho para a segunda, para que a gente não fique um vídeo muito grande, né? O vídeo não fique aí muito extenso, para que vocês não cochilem aí na frente do celular. E a segunda questão diz, calcule as situações envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Na letra A da segunda diz o seguinte, vou mudar aqui a cor do pincel. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas essa roda vai dar
em 28 minutos. Então, nós vamos desenvolver aí, são cálculos envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, se a roda dá 80 voltas em 20 minutos, né? Eu vou querer saber quantas voltas ela vai dar, aumentando o tempo, que é de 28 minutos agora. Então, nós vamos fazer aquela multiplicaçãozinha por x, em x, né? Vai ficar, ó, 20x vai ser igual a 80 vezes 28, que vai dar 2.240, tá certo? Aí, ó, o x vai ficar sozinho antes da igualdade, 2.240 dividido por 20. Posso cortar os zeros aqui. E o x vai ser igual a 112 voltas. Ótimo, 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 ótimo. Beleza. Letra A da segunda questão. Vou apagar aqui, tá certo? Para fazer a letra B da segunda, porque é um pouquinho grande também. Então, aqui também é segunda. Letra B da segunda, que diz o seguinte. Um ônibus em uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, aqui, gente, já é grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Nós não vamos calcular um pouquinho diferente aqui da letra A, mas também é fácil. Ó, eu vou pegar o 60. O ônibus, ele andando a 60 km por hora, ele faz a viagem dele em 4 horas. Só que como é inversamente proporcional, eu vou colocar 1/4. Aí, o que eu quero saber? Se esse ônibus andar em 80 km por hora, quantas horas que ele vai fazer esse mesmo percurso? Aí, eu vou colocar o inverso, que vai ser 1x. E aí, ó, é a mesma coisa daqui da letra A. Eu só vou apenas multiplicar. Vai ficar 60 vezes 4, 60 vezes 4, que vai ser igual a 80 vezes x, tá certo? E agora eu vou resolver. 60 vezes 4 dá 240, 80 vezes x é 80x, certo? Ó, o 80x vai ficar aqui sozinho antes da igualdade e o 240 vai para depois da igualdade, tá certo? Ó, x vai ser igual a 240 dividido por 80. Eu vou cortar os zeros e vou ter o valor de x, que o x vai ser igual a 3, certo? Então, seria aqui, o ônibus andando a 60 km fez o percurso em 4 horas, o ônibus andando em 80 km fez o percurso em 3 horas, certo? Não é difícil, é só vocês terem cuidado e ter atenção quando você for resolver isso aqui, tá certo? Vamos agora para a próxima questão, que é a terceira questão. Ó, revisão é bom assim, que vocês podem ver várias e várias vezes, até entender como que se resolve a questão. A terceira diz o seguinte: verifique se a proporção abaixo é verdadeira e justifique sua resposta. Aí nós temos a seguinte proporção: 15/5, que vai ser igual a 6/2. Como é que eu vou saber se essa proporção é verdadeira? Eu vou multiplicar, certo? O produto dos extremos pelo produto dos meios. Então, 15 vezes 2 vai ser igual a 5 vezes 6, certo? Como é que eu vou saber se a proporção é verdadeira? Se os resultados aqui da multiplicação derem iguais. 15 vezes 2 é 30, 5 vezes 6 é 30. Então, a proporção é verdadeira e está aqui a justificativa por que essa proporção é verdadeira, certo? Vamos sem perder tempo para a próxima questão da revisão, que é a questão 4. Deixa eu mexer aqui para encontrar a questão 4. É uma sobre, que vai ter um gráfico, né?
Então, vamos lá, vou apagar a terceira também, depois vocês podem voltar o vídeo, ver de novo. E é muito bom fazer a revisão dessa maneira, porque a gente assiste quantas vezes quiser. Numa pesquisa dos candidatos a prefeito de uma cidade, tem-se os candidatos Pedro Divino, Marina Benvista e José Inocêncio. Aí tem um gráfico lá representando os resultados da pesquisa desses três candidatos. Com relação ao gráfico das intenções de voto, se a cidade possui 50 mil eleitores, o número de votos do candidato mais cotado, ou seja, do candidato que está melhor nas pesquisas, vai ser. E aí nós vamos calcular esse número de votos com uma porcentagem. O candidato que está melhor nas pesquisas é o José Inocêncio, que ele tem 35% das intenções de voto. Então, eu vou calcular esses 35% do total de votos da cidade, que vai ser 50 mil eleitores, certo? Aí, isso aqui é uma porcentagemzinha, coisa que desde do quinto ano que vocês estudam. 35% de 50 mil. Então, vamos lá fazer nosso cálculo aqui de porcentagem. 35 sobre 100 vai ser igual a x sobre 50 mil. Regrazinha de 3, multiplicação cruzada, vai ficar 100x, que vai ser igual a 35 vezes 50 mil. Eu já fiz a conta, já respondi aqui no meu caderno, e vai ser igual a 1.750.000. 1.750.000. E aí o x vai ficar sozinho aqui antes da igualdade, 1.750.000. Aqui do outro lado, sobre o 100. Eu preciso fazer essa divisão? Não, eu só cancelo aqui os zeros. E o valor de x vai ser 17.500. Então, a quantidade de votos que o José Inocêncio tem é de 17.500. Aí você procura a alternativa que tem esses 17.500 e você marca, certo? Vamos para a quinta, que é uma questãozinha muito legal sobre ângulos, que a gente também estudou ângulos, né? Vamos lá para a quinta questão. Observe os ponteiros do relógio. Tem na figura do relógio bonitinha. Quando passar 3 horas, aí o relógio está marcando meio-dia em ponto. Quando passar 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Então, gente, daqui a 3 horas, né, o ponteiro menor do relógio, ele vai estar no 3. E o ponteiro maior do relógio vai estar no 12, né? Vai estar dando meio-dia, quando passar 3 horas, vai estar dando 3 horas da tarde. Cada hora do relógio equivale a 30 graus. É uma informação que a gente tem que saber. Cada hora equivale a 30 graus. Então, eu posso responder essa questão multiplicando 3 vezes 30, que vai ser igual a 90 graus. Ou então, só eu observando o relógio, um relógiozinho aqui, marcando 3 horas, eu já vou perceber que esse ângulo aqui formado pelos ponteiros do relógio é um ângulo reto. E o ângulo reto mede 90 graus. Então, é só você marcar também a alternativa que apresenta 90 graus. Vamos lá para mais uma. Tá indo rápido, mas vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, para que vocês resolvam direitinho, para que vocês estudem direitinho. E a quinta, não é a quinta, né? A quinta acabei de corrigir. É a sexta. E a sexta questão também é sobre ângulos e diz o seguinte: o ângulo a seguir é adjacente e complementar. Calcule o valor de x. Então, vai ter lá a figurinha do ângulo bonitinha, né?
E aí a gente vai calcular o valor de x. Se está dizendo que o ângulo é complementar, logo esse ângulo mede 90 graus, né? O complemento desse ângulo só pode ser até 90 graus. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar o x mais 15, ó, isso aqui eu estou tirando da questão, da figurinha que vocês devem ter copiado aí no caderno de vocês, vai ser igual a 90. Então, a partir do que eu montei essa equaçãozinha aqui, agora eu vou calcular o valor de x, tá certo? Agora eu vou calcular o valor de x. E é muito simples. O x vai ficar aqui sozinho, o 90 fica no lugar dele, ó. Aqui está positivo, quando passa para o outro lado da igualdade, fica negativo. E agora eu vou fazer a subtração. 90 menos 15 vai dar igual a 75 graus, certo? Muito, muito, muito fácil, tão fácil que até a sétima questão é parecida com a sexta, né? A sétima questão é uma questão parecida com a sexta. A sétima diz o seguinte: o ângulo a seguir é adjacente e suplementar. Calcule o valor de x. Se na sexta, que era complementar, era igual a 90 graus, a soma das duas medidas era igual a 90 graus, como na sétima questão o ângulo é suplementar, a soma deles dois vai ser igual a 180 graus. Então, eu vou pegar x mais 130, que vai ser igual a 180. Ó, isso aqui está lá na questão bonitinho, que vocês copiaram no caderno de vocês. Eu só coloquei aqui o 180, porque é um ângulo suplementar. Então, é igual a 180 graus. Do mesmo jeito que eu fiz a sexta, eu vou fazer a sétima. X vai ficar sozinho, 180 vai ficar aqui no lugarzinho dele. Aqui estava somando. Vem diminuindo, vem subtraindo. E agora eu vou resolver a continha. 180 menos 130, que vai ser igual a 50 graus. Muito, muito fácil. Sexta e sétima questão sobre ângulos. Facílimo, facílimo, facílimo. Gente, não vão errar isso aí na prova. Não vão errar na prova. É só calcular que vocês vão encontrar a resposta bonitinha. Vamos continuando, né? A gente vai continuando com a nossa revisão. Só estão faltando aí a questão 8, 9 e 10, que são as mais fáceis da revisão. Não precisa cálculo na questão 8. Nós vamos responder essa questão 8 agora. A, B, C e D, certo? A gente só vai aí observar a figura. Na questão 8 tem a figura, o mapa aí de algumas ruas de uma determinada cidade. E aí, nas alternativas, está pedindo para a gente completar com a palavra paralela, com a palavra perpendicular e com a palavra concorrente, relacionado aí às retas, retas paralelas, retas perpendiculares e retas concorrentes. Retas concorrentes, em algum local, as retas concorrentes se cruzam. As retas paralelas são aquelas que não se cruzam em momento nenhum. E as retas perpendiculares são aquelas que se cruzam, são concorrentes, se cruzam e formam um ângulo aqui de 90 graus, certo? Essas aqui são as perpendiculares. Então, vamos lá agora para as informações e vamos responder. A oitava questão diz, complete os espaços com as palavras paralela, perpendicular e concorrente. Então, na letra A diz, a Rua dos Anjos é... A Avenida Maria José, a Rua dos Anjos é paralela, perpendicular ou concorrente à Avenida Maria José? Resposta correta é perpendicular. Só é você observar o mapa, que está aí bonitinho, e você vai achar, vai entender por que ela é perpendicular, porque ela está se cruzando e formando um ângulo de 90 graus. A letra B, a Rua São Sebastião é paralela, perpendicular ou concorrente à Rua dos Anjos? Quando você observar, você vai ver que ela é uma rua concorrente, certo? Porque em algum lugar, cadê a Rua São Sebastião?
A Rua dos Anjos está assim, a Rua São Sebastião sai assim, certo? Então, ela é uma rua aí concorrente. A letra C, a Rua do Natal é paralela, perpendicular ou concorrente à Avenida Três Marias. Também forma um ângulo de 90 graus, então é uma rua perpendicular, certo? E a letra D, a Rua dos Anjos é paralela, concorrente ou perpendicular à Rua Santa Quitéria. E a resposta correta é paralela. Paralela. Observem que essa questão é muito fácil. Vocês não precisaram fazer nada, não precisaram somar, não precisaram subtrair. Só observar o mapa e entender o que é rua paralela, o que é reta paralela, o que é reta perpendicular e o que é reta concorrente. Vamos lá para a questão 9, né? Nós temos aí duas questões, a 9 e a 10, que são muito simples, são situações, problemas que envolvem aí as operações. Eu coloquei elas aí como se fossem umas questões bônus para vocês, né? Porque são bem fáceis. Então, vamos lá. Cadê o apagador? Responder a questão 9. Questão 9 diz o seguinte: o dono da pousada Beira Rio tem R$700 para comprar frutas para um café da manhã. Foram gastos R$200 com pães, R$150 com frutas, R$120 com sucos e R$100 com frios, né? Queijo, presunto, salame. Para essa compra, qual será o troco do dono da pousada? Então, como é que eu respondi? Vocês podem responder de outra maneira, mas como foi que eu respondi? Eu primeiro somei todos os gastos dele. Ele comprou R$200 com pães, R$150 com frutas, R$120 com sucos e R$100 com frios, né? Feito isso, eu vou somar todas as despesas dele. 2, 3, 4, 5, que deu igual a R$570. Se ele tinha R$700, eu quero saber o troco do dono da pousada. Vai ser 700 menos 570, que vai dar igual, R$130. É o troco que ele recebeu dos R$700 quando ele comprou tudo isso aqui para o café da manhã da pousada dele, certo? Muito fácil. Na prova também vai ter uma parecidinha com essa. E a 10ª questão, nós vamos agora para a 10ª, vai ter o seguinte: um reservatório contém 400 litros de água e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Retiramos 70 litros, colocamos 36 litros, retiramos 193 litros e colocamos 101 litros, né? Então, como que nós vamos fazer? Da mesma maneira que a questão 9, isso aqui também vai envolver adição e subtração. Então, o reservatório, ele tinha 400 litros de água. Vamos primeiro fazer a retirada. Foi retirado 70 litros. 400 vai dar 330. Ficou com 330 lá, 330 litros. Aí, o que foi que aconteceu? Colocaram nesses 330 mais 36 litros. Agora, aqui é soma. 6, 6, 3. Ficou com 366 litros. Aí, vou até fazer de outra cor. Desses 366, foi retirado 193. Se é retirado, é subtração. 3, 16 menos 9 vai dar 7. 3 menos 2 vai dar 1. Ficou, então, com 173 litros. Só que aí não acabou. Ainda colocaram nesse reservatório mais 101 litros. E aqui vai ser soma. 3 e 1, 4, 7, 2. Então, o valor total aí é 274 litros. Depois de todas essas contas, teve aí o reservatório de água.
Bom, gente, a gente concluiu a nossa revisão. Vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? É legal vocês assistirem várias vezes, responderem, tentar entender como responde, para na hora da prova que você estiver fazendo lá no formulário, você estar sabendo calcular tudo direitinho e tirar uma nota 10. Eu não quero ninguém de recuperação, eu quero todo mundo passando por média. Beijo!